A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Boa noite a todos os irmãos, na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vou pedir para sentar um pouco, senão vou mantê-los muito tempo de pé. E vocês já podem abrir as Bíblias na leitura que o irmão Brana usou nesta mensagem, 3 classes de crentes. São João capítulo 6. Nós vamos começar um pouquinho antes, no versículo 48 em diante. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos mais uma vez. Aprove a Deus, estarmos aqui. Agradeço ao pastor Paulo do Carmo pela confiança, pelo convite, por entregar o seu púlpito, as ovelhas do seu campo para nos ouvir nesta noite. Creio que foi sob inspiração e creio que Deus quis usar essa vara torta aqui. Ele pegou uma vara torta na mão de um homem torto já pelos anos, Moisés cansado. Havia passado tanto tempo só conversando com ovelhas, que ele até esqueceu como é que falava. Ele disse: eu sou um homem de língua pesada. Como é que eu vou falar com Faraó? Um homem que discursava, que ensinava egiptologia para os egípcios. Agora, um homem encurvado pelos anos. Não pense você, jovem, que se durar muitos anos, não vai também se encurvar, sentir os músculos fraquejarem, sentir dor em cada articulação. Mas Deus quis tomar aquele homem com aquela vara torta, um cajado de pastor, para ir enfrentar a maior potência do mundo naquele tempo. Moisés não era nada, a vara era menos ainda, mas quem havia mandado ele é tudo. Então, um homem só, com uma velha vara na mão, libertou 2,5 milhões de escravos, sem brandir uma espada. Apenas com o poder de Deus. E nós estamos então alegres. É interessante como Deus faz as coisas. O pastor Sebastião Fidércio, no encontro passado,
chegou em mim e me fez um convite tentador. Ele, desde ontem, eu creio, estava fazendo uma pamonhada lá no sítio dele. Irmãos, eu sou goiano. Goiano ama piqui, mas vocês não fazem ideia de tanto gente gosta de pamonha. A gente gosta de piqui mesmo, mas pamonha é quase assim, ó, você gosta da sua mãe? Gosta, do seu pai também. E de pamonha, vixi! Né? Eu sou apaixonado por pamonha. Eu falei, senhor pastor, eu vou ver com a irmã Andréia, vamos orar e vamos ver. E aí a irmã Andréia desanimou, ela não sabe dizer por quê. Ela falou assim, olha, eu acho que eu não quero ir. Mas eu ainda não tinha dado resposta ao pastor Fidércio. Acho que, não sei se foi um dia antes do senhor me ligar. Não, um dia depois, o senhor me ligou um dia antes. O senhor me ligou. E aí foi aquela coisa assim, a gente não sabe explicar. Mas alguma coisa falou assim, vá. Mas aí assim, eu pensei, a irmã Andréia está desanimada de ir em Olímpia, uns 600 quilômetros. Vai animar em Cuiabá, quase 2.000? Eu acho que vai animar, não. Aí eu falei com ela, e ela falou assim, eu vou. Então, a gente enfrentou umas lutas essa semana. Minha filha caçula pegou um ônibus errado, ligou de noite, ligou para casa, não sabia onde estava. Ela pegou o ônibus errado. E quando ela deu por si, ela estava num lugar que ela não soube nem dizer para a mãe onde é que estava. Mas aí Deus colocou um anjo no caminho, né? Uma mulher de procedência cristã, não sabemos se eu acredito que de uma denominação, mas não sabemos qual. Ela se identificou com o quadro da ansiedade da minha filha, porque ela tem uma filha muito ansiosa também. Até, assim, ela pegou e conversou com a irmã Andréia por telefone, e ela decidiu descer do ônibus com a minha filha, atravessar, eu estava na rodovia já, atravessar a rodovia, pegar um ônibus de volta até um shopping em Contagem, para entregar ela para o meu filho, né, eu estava em Brasília trabalhando. E assim foi feito. E aí eu peguei e falei com a irmã Andréia, pega o telefone, o Pix dela, vamos dar, né, o que ela fez por nós não tem preço. Mas é uma ajuda, às vezes uma ajuda financeira não esperada, né? Aí ela disse para a irmã Andréia, eu não quero dinheiro, eu quero oração. Oh Deus, que gloriosa escolha, né? Que gloriosa escolha. Você escolheu oração. Eu quero uma oração pela minha filha. Estou com o nome dela aqui, depois nós vamos citar. E a gente, minha esposa e eu, estamos trazendo esse nome no coração. E eu fico pensando se Deus não permitiu somente para alcançar, para dar essa bênção para essa mãe. Às vezes está mais desesperada, mas é interessante como uma pessoa, numa situação difícil, é capaz de fazer o bem a um desconhecido. E às vezes falta caridade entre irmãos. Então, foram algumas lutas. Por fim, meu filho teve um acidentezinho também, mas foram só algumas coisas, né? E é o certo que a gente veio para cá numa certeza de que
deveríamos estar aqui. Não porque sejamos alguma coisa que nós não somos, mas porque aprove a Deus tomar essa vara torta. E Ele pode fazê-la florescer a seu favor. Pastor Paulo disse que a igreja já estava orando já há muitos dias por este evento. E você, cada um de nós, é responsável pelo sucesso da reunião. Tudo depende da forma como você se aproxima. A mulher do fluxo de sangue, sem que Jesus soubesse, propôs em seu coração que o simples tocar na bordazinha de sua veste seria suficiente para que fosse curada. Ela não tocou nem mesmo na mão de Jesus, no braço, na barba, no cabelo. Ela tocou numa coisa que nem tocava o corpo de Jesus. Porque a veste era a parte externa, é como esse paletó. Esse paletó não está tocando o meu corpo. Ele está tocando a camisa. Então nem mesmo tocava Jesus aquela parte do vestuário dele. E ela tocou e dele saiu virtude. A ponto dele parar e dizer: quem me tocou? Mas os soldados arrancaram chumaços de barba da mão, do rosto dele. Não sentiram nenhuma virtude. Qual a diferença entre eles? Foi a forma como cada um se aproximou. Então o sucesso deste culto para você depende da forma como você se aproxima. E há algo muito importante acerca de um culto que o irmão Brana nos ensina. E é isto: você nunca sairá igual a como você entrou de um culto. Ou você sai melhor, ou você sai pior. Mas Deus nos ajude a começar do púlpito, que todos nós saiamos melhores do que chegamos aqui. Vamos ler as Escrituras agora? Evangelho segundo São João, capítulo 6, a partir do versículo 48. Está escrito: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o poderá ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Vamos fechar os olhos por um instante. Querido e eterno Pai que está nos céus, teu nome é santo. Os querubins e serafins em tua presença dizem o tempo todo: santo, santo, santo ao Senhor. Ó Pai, como podemos, sendo tão indignos, olhar para a tua presença? Nós que éramos mortos em delitos e pecados, mas o Senhor nos concedeu o pão da vida. Este pão que desceu do céu, mas diferente do maná, que saciava a fome de cada dia, este pão alimenta as nossas almas todos os dias. Este pão nos dá vida eterna. Não porque nós mereçamos, porque de fato ninguém merece, mas porque o Senhor nos amou de tal maneira que nos deu este pão da vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, abençoa a leitura da tua palavra, vivifica a tua palavra em cada coração, que cada um nesta hora possa receber as bênçãos da palavra. Não leve em consideração este teu indigno servo, ó Pai, esta vara torta. Não leve em consideração as minhas falhas, Senhor, mas que a tua misericórdia leve em consideração o que
cada um de nós precisa ouvir do Senhor nesta noite. E fale conosco, ó Pai, que estamos como Samuel, fala que teu servo ouve. Cada um de nós queremos ouvir do Senhor nesta noite. Por isso nós oramos e pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos, assentai-vos. Que escritura! Jesus já havia ali estabelecido o que era a carne dele. Mas Deus já havia falado por seus profetas, para que tendo olhos não vejam, e tendo os ouvidos não ouçam, e não creiam. Irmãos, ele estava ensinando estas coisas na sinagoga. Você pensa que se doutores da lei não entenderam a fala dele, começaram a cogitar: ué, esse homem vai nos dar a própria carne para comermos? Você pensa, se um doutor na lei não entendeu, o pobre do Pedro teria entendido? O irmão Branham fala que Pedro, ele era analfabeto e ignorante. Parece até, mas como assim? É porque pode haver uma pessoa analfabeta, mas que tenha conhecimento, tenha sabedoria. Vocês, mais velhos, certamente conheceram pessoas assim, que às vezes nunca frequentaram uma escola, mas que tinham uma sabedoria da vivência da vida ali, que te ensinava coisas que a escola não te ensina. Mas Pedro não tinha nem isso. Pedro podia te ensinar a pescar, e mal, porque tem uma vez que ele não pescou foi nada. Passou a noite inteira jogando rede, não pescou nada. Aí quando Jesus mandou jogar, ele disse: mas Senhor, nós jogamos rede a noite inteira. Mas aí eu falei assim: mas sob tua palavra eu jogo mais uma vez. Mas aqui nem peixe não vai ter, mas vou jogar, né? Ele mandou, aí quase que arrebentou a rede toda, de tanto peixe que veio. Então esse Pedro, ele não entendeu aquela história de comer carne e beber sangue. Se o doutor não entendeu, Pedro muito menos, mas ele sabia que sob a palavra daquele homem, peixes foram criados. Porque tem pescador aqui? Quem gosta de pescar? Por diversão, então. Tem um lá atrás. Aí. Quando você chega num rio ou num lago, você pensar em pescar, você vê se tem movimento de peixe ali. Você vê ali, às vezes cai um insetinho, logo você vê uma abocanhada assim. Você, opa, ali tem algum peixe. Pedro havia malhado a noite inteira. Não havia sinal de peixe, ele não pegou nem uma piabazinha. Nem um lambari, que dá em quase tudo quanto é córrego. Nem um cascudo, nem a curimba, que vocês chamam. Lá em Goiás a gente fala papaterra, mas nada. Tinha nada. E quando Jesus mandou ele jogar a rede, ainda não tinha movimento de peixe. Então ele sabia
em seu coração que Jesus havia criado peixes ali naquela hora. Ele havia visto aquele homem levantar-se do barco em meio à tempestade e falar: vento, cala-te, mar, acalma-te. E o vento e o mar lhe obedecer. Ele tinha experiência. Ele não tinha conhecimento, mas ele tinha experiência. Ele não sabia explicar, mas ele sabia que só daquela fonte saíam palavras de vida. Então ele não conhecia. Ele não saberia explicar. Pedro, você está ficando aí, você entendeu essa história? Não, não entendi, não. E por que você não vai embora, Pedro? Porque não tem nenhum outro. Eu já sou um homem maduro, não sei qual idade Pedro tinha, se tinha 40, 30, mais. A Bíblia não fala. Mas eu vivi a minha vida toda, já ouvi vários pregadores. Nunca eu ouvi alguém que da boca saísse palavras de vida eterna como eu ouço desse. Eu não sei para onde nós vamos, para quem nós vamos. Vamos deixar Jesus, porque esse discurso dele é duro. Mas vamos para quem? Mas não foi Pedro. Jesus falou para ele, né? Continuando a escritura: não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus revelou isso para você. Porque se fosse carne e sangue, se fosse intelecto, quem tinha falado isso eram os escribas, eram os sacerdotes, eram os doutores da lei. Pois não, só o Senhor fala com a autoridade do céu. Eles espantaram com a autoridade. Com que autoridade ele fala essas coisas? Mas não foram revelados. Eles estavam lá cantando, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E a escritura se cumprindo lá no Calvário, e eles não viram. Então não foi Pedro. Quando Jesus acalmou o mar, o que Pedro disse? Senhor, afasta-te de mim, eu sou um pecador. Oh Deus, que tema maravilhoso. Irmãos, eu sempre me maravilho como Deus usava o William Branham. Como este homem era ético. Ele nunca trouxe para o púlpito nada pessoal. Ele nunca infamou a ninguém, nem para se defender. Ele sempre se colocava como alguém que nem tinha condições de pregar. Ele sempre dizia: aqui melhores pregadores do que eu nesta noite. Ele se assentava para ouvir as pregações do irmão Orman Neville, seu copastor. E depois ele falou assim: olha, esta noite eu anotei tantas coisas nesta pregação maravilhosa do nosso irmão Neville,
que eu terei muito assunto para pregar por muitos dias. Ele fala nesta mensagem que Deus inspirou ao pastor, 3 classes de crentes, ele fala, todos nós pregadores gostaríamos de ser um Billy Graham. Billy Graham era um homem talentoso, eloquente, uma boa dicção, uma voz agradável. Porque, irmãos, em se tratando de oratória, uma das qualidades do orador é uma voz agradável. Timbre. E é engraçado, não sei se você já percebeu isso. Isso é uma coisa geral, mas claro, pode haver exceção, nos agradamos mais dos timbres mais graves. Por isso, normalmente, os grandes locutores, os grandes jornalistas, âncoras de jornais, têm vozes graves. Você pode observar isso. Então, Billy Graham tinha, além da eloquência, da técnica de homilética, exegética, ele era estudado em teologia, ele era formado em teologia. Então ele tinha oratória, ele tinha técnica vocal. Então era um grande pregador. Um homem que atraía multidões. Ele veio ao Brasil algumas vezes e ele lotava estádios. Então, irmão Brandt, todos nós gostaríamos de ser como Billy Graham. Ele diz, mas nós não podemos. Aí ele diz, mas Billy Graham também não pode ser nós. Irmãos, então eu sempre admirei, desde que eu comecei a ler os sermões do irmão Branham, a ética dele. E ser ético não é falar de ética, é agir com ética. Na Câmara dos Deputados, no Senado e no Congresso Nacional como um todo, para quem não sabe a diferença, o Congresso é quando junta os dois, a Câmara dos Deputados e o Senado. O Congresso é formado pelos dois. São 2 casas legislativas, uma teoricamente que defende o interesse dos estados, das unidades federativas, de cada estado e do Distrito Federal, e outro mais republicano, que defende os interesses da República. Apesar de que parece que muitos deles não sabem a função deles lá. Mas eles têm um regimento interno, uma regra, que se for descumprida, dependendo do grau de descumprimento, o deputado, o senador pode ser cassado por quebra do decoro parlamentar. Ofender a outro deputado, a outro senador ou a qualquer pessoa pode constituir essa quebra de decoro. Contudo, na ética parlamentar, se o deputado, o senador, começar o discurso assim, com todo respeito, Vossa Excelência, bom, eu falei com todo respeito e usei o vocativo certo, é um grande de um ladrão, e terminar com todo respeito, eu não quebrei a ética.
Mas se eu não usar com todo respeito, aí eu quebrei a ética. Então falar de ética não é ser ético. Dizer, eu sou ético, mas o irmão... Não, irmão, não usa essa palavra eu sou ético, não. Você vai falar mal do irmão? Você quebrou a ética. Irmão Brana, eu tenho um negócio para te falar a respeito de sua família. Estão falando aí, irmão Brana, estão falando. Não quero ouvir. Irmão Brana, mas é sério. Não quero ouvir. Irmão Brana, mas é verdade. Não quero ouvir. Mas é sobre sua família. Opa, não, então agora eu quero ouvir. Não. Não quero ouvir, irmão. Eu estava predestinado a passar por isso desde antes da fundação do mundo. E se eu parar para te ouvir, eu só vou caindo e caindo. Agora o profeta, se ouvisse uma maledicência e caía, nós somos mais fortes que o profeta. Nós somos mais fortes que o profeta. Nós podemos ouvir maledicência, faz bem para nós, nos edifica, nos aproxima de Deus. Quantas almas foram ganhas pela maledicência? Então não é usar palavras. Eu estava falando mais cedo, contando um pouco da minha história. Não vou contar para vocês não, que é longa. Eu não quero vos cansar. Ainda mais que parece que vocês vão me ouvir muito dessa vez. Vai comer muita abóbora. Mas... eu esqueci o que eu estava falando. Hã? Mas antes disso, eu entrei para falar sim. Mas, irmãos, você precisa aprender isso, então, cada um de nós, que não é o que nós falamos que nos identifica, é como agimos. E isso é essencial nesta mensagem, três classes de crentes. E o irmão Brana não pregou esta mensagem para nos dar base, para sairmos identificando, rotulando quem é de qual classe. O irmão Brana fala que em todo ajuntamento tem três classes de crentes. Então, nesse banco aqui é assim, nesse desse jeito, naquele ali daquele jeito. Ou então, não. A começar que as Escrituras falam, Deus não vê como o homem vê. O homem olha o que é aparente, Deus sonda o coração. Glória a Deus. Vamos olhar um quadro onde estavam três classes de crente presente, o quadro do Calvário. Quem era o crente ali no quadro do Calvário? Vamos ver, eu quero ver se alguém arrisca. Quem era o crente lá no Calvário? Não era Jesus. Jesus é o objeto da fé. Então vou ajudar vocês. O ladrão da direita. Quem era o incrédulo? E os manufaturados? O resto que estava lá, os religiosos ali, vendo o próprio doador da vida, responsáveis pela crucificação do doador da vida. Bom,
nós podemos identificá-los porque eles estão no passado. Porque a Bíblia fala a respeito deles. Você leu essa mensagem? Quem leu a mensagem Três Classes de Crente desde que o pastor... Deus os abençoe. A fé para o rapto está nas mensagens. Irmão Brana, como eu posso fazer? Como é que eu faço, irmão Brana, para eu me aproximar mais de Deus? Leia a Bíblia e ore. A mensagem é a Bíblia também. A mensagem é a Bíblia pregada, revelada. Então, boa coisa fizeste. O que eu falar que não tiver na mensagem, você, opa, isso não está na mensagem, não. O cristão desta era precisa conhecer a mensagem de capa a capa, não sabê-la de cor, não é isto. Mas se você conhece a mensagem de uma forma panorâmica, quantos aqui conhecem Cuiabá? Todo mundo conhece? Você já viu Cuiabá de cima? Já sobrevoou, olhou por cima? Quando você tem uma visão superior, você diz, gente, mas eu não sabia que era desse jeito. Olha, o Rio Grande faz umas curvas assim que eu não imaginava. Que você passa do lado dele ali, você tem uma visão rasteira da coisa. Mas quando hoje eu cheguei por cima, né? Então pude ver Cuiabá, o que divide Cuiabá de Várzea Grande, né? O rio e tal. É muito cuiabano que nunca voou, né? Tem crente que começa, quando se tiver que pegar um avião, morre de medo, né? Eu penso, não, acho que no avião Deus não tem jeito de guardar eu, não. Ué, irmãos, você corre isso dentro de casa. Se Deus é capaz de te guardar dentro de casa, Ele te guarda. O que Davi falou assim? Se eu subo no monte, eis que tu ali estás. Se ponho no céu a minha cama, ali também te encontro. Aleluia! Ele nos guarda em qualquer situação. Vocês tenham paciência comigo. Começa um assunto, às vezes abre outro, lembro de outro, e vou assim. Depois volto. Uma vez indo para Bauru, no encontro, para encontrar com o pastor Luiz Carlos Teixeira, de lá nós seguiríamos, eu creio que para Marília, no encontro regional nosso lá. Irmãos, quando o avião estava pousando, ele pegou um vento de través, de lado, né? E o comandante falou, põe o cinto e todo mundo, porque não vai ter jeito de pousar não, tem que arremeter. Arremeteu, o avião está descendo, ele vai ter que voltar a subir. Irmãos, esse avião, ele vinha desacelerando. Quando ele vai decolar, ele acelera, ganha velocidade, vai ganhando até ele decolar. Quando ele está pousando, é o contrário, ele vai desacelerando, quase parando ali. Então, arremeter, ele não tem muita coisa a favor além dos motores. A aerodinâmica, que é a parte que sustenta um ser mais pesado do que o ar flutuando ali, não é favorável. Então, quando ele arremeteu, que ele embicou o avião para cima de novo, o avião urrava e não saía do lugar. A sensação... Mas aí eu lembrei de uma frase, não existe ateus num avião em pane. Mas que povo religioso que virou esse... E eu comecei a rir, né? Eu caí na risada, alguém olhou para mim assim, falou assim começou a orar. Aí para de tocar o boogie-woogie e começa a tocar mais perto quero estar. Irmãos, a gente encomenda a vida da gente na mão do Senhor desde a hora que a gente levanta. Aquela mãe,
havia saído de Londres para Nova York num navio. E o navio foi tomado por um nevoeiro. O capitão mandou parar a música e disse: senhoras e senhores, eu peço que todos parem o que estão fazendo e comecem a orar, porque nós estamos neste nevoeiro e não sabemos qual a direção que estamos indo. Se dentro de meia hora nós não avistarmos Nova York, provavelmente estaremos no fundo do mar. Aí o povo todo parou de dançar, parou disso, parou daquilo, parou de conversar. E começou a orar e clamar, e aí entram as pessoas mais escandalosas, grita e aquela coisa. Mas uma pessoa chamou a atenção do capitão, tinha uma mulher bem serena, olhando para aquele nevoeiro, e serena ela ficou. Ele falou assim: deve ser surda, né? Vou falar com ela, às vezes ela não entende inglês, né? Às vezes ela... senhora, a senhora entendeu o que eu falei? Sim, capitão, eu entendi. A senhora não vai orar, não? Ô, capitão, eu orei antes de sair de casa. Capitão, eu tenho 2 filhas. Uma está na glória. A outra mora em Nova York, razão da minha viagem. Eu só sei de uma coisa, capitão: dentro de meia hora eu vou ver uma filha ou a outra. Isso é segurança, né? Que segurança sou de Jesus. Paulo disse assim, né? Morrer para mim é lucro, viver é proveitoso. Então agora já não sei o que é melhor. Outro lugar, Paulo fala assim, ó: se vivemos, vivemos para Deus. Se morremos, para Deus morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Não é isso. Não espere o avião entrar em pânico para começar a se aproximar de Deus, não. Como me aprofundar mais no amor de Deus? Pastor Paulo, leia a Bíblia e ore. No 42 desta mensagem, o irmão Branham diz: agora, se eu der um nome a este tema para esta noite, e tentar o melhor possível fazer com que esta meia hora conte. Eu gosto disso. Depois dele que ele falou isso aqui, ele pregou mais 2 horas. Eu desejaria falar sobre 3 classes de crentes. Eu tenho meia hora também, irmão? Muito bem. Aí ele quer falar primeiro sobre os crentes. Então ele fala sobre 3 classes de crente. O crente genuíno, aquele que crê. O crente manufaturado, aquele que parece que crê. E o incrédulo, que é aquele que não crê. Qualquer coisinha que ele ouve diferente, ele vai embora. Mas o manufaturado só vai no final, viu? Judas foi até na cruz com Jesus. Ele viu Jesus na cruz, quando ele lançou a corda para... Naquele dia havia 4 cruzes. 3 no Calvário e uma numa árvore. E aí o irmão Branham decide, fala assim, ó, eu penso... Primeiro são os crentes manufaturados e incrédulos. É um tema, porém, tão certo como nós sentamos aqui esta noite, este grupo está sempre reunido. Agora, não seja literalista em algumas coisas. Quer dizer que se tiver 3 irmãos conversando, então ali tem as 3 classes de crente? Tome cuidado com conclusões.
Ele fala que em todo ajuntamento há 3 classes de crentes. O ajuntamento aqui é a mensagem, irmãos. O ajuntamento é a mensagem. Oxalá, nesta noite, aqui, nesta igreja, só tenha a classe do crente genuíno. Amém. E é para esse que nós pregamos. É verdade. É para esse que Deus endereçou cada palavra na Bíblia. Glória a Deus. É com este que os céus se ocupam. Onde quer que as pessoas se ajuntem, nós encontramos este grupo. E sempre os temos encontrado. E provavelmente sempre os teremos até a vinda do Senhor. Sempre haverá 3 classes de crentes, até ele vai até o final. O Judas foi até o final. E tem mais uma. Não acabou quando ele morreu, não. O Espírito de Cristo voltou sobre o povo crente, e o Espírito de Judas voltou sobre o manufaturado. Continua. E eu quero que nós, esta noite, imaginemos a nós mesmos, à medida que eu falo destes 3 grupos, e vejamos em que grupo estamos. Aqui é um convite ao autoexame. Eu vou medir alguém, então vou medir a mim mesmo. Eu vou julgar alguém, então vou julgar a mim mesmo. Amém. A forma está aqui, ó. Aqui está o padrão de Deus. Eu tenho que abrir essa escritura, essa Bíblia, e ver em qual personagem eu me enquadro. Eu. O meu vizinho é ele e Deus, o problema. E a minha esposa? É ela e Deus. E meu marido? É ele e Deus. E meus filhos? São eles e Deus. Ah, pastor, mas eu quero que você saiba. Ore. Somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Mas quem vai resolver isso é Deus. Glória a Deus. Você não pode transformar um cabelo branco em preto, irmão. Irmã, por mais que você use a química aí para dar uma disfarçada. Tá bom. Tem nada errado nisso, desde que seja pelo motivo e objetivo certo. Você está fazendo isso para agradar o seu marido? Ele gosta de você com o cabelo pretinho, loirinho, do jeito que for? Então tá certo. É Bíblia isso. A mulher casada deve fazer tudo do natural para agradar o seu marido. Amém. Opa, mas tem o outro lado também, viu, seus homens? O homem casado deve fazer tudo que estiver ao seu alcance no natural para agradar a esposa. Então, se a esposa fala assim, ô meu bem, eu queria que você pintasse o cabelo, você vai pintar. Graças a Deus a irmã Andréa não tem essa inclinação de eu pintar o cabelo. Mas, a minha esposa também acompanha, a irmã Andréa, ela não gosta de ficar de pé, não, mas fica só um tiquinho. Só um tiquinho. Aí. Minha esposa, Deus abençoe. Desta vez, eu tive o privilégio dela me acompanhar. Ela é tão humilde que ela acompanhou eu dessa vez. Se você está fazendo pelo motivo certo. Mas, você sabia que mesmo pintado ele continua branco? Você sabe disso, né? Tanto que a hora que cresce um tiquinho assim, a raiz conta que ele é. Conta.
Tem jeito não. Você não transforma um fio de cabelo. Você não pode aumentar um côvado na sua altura, 50 centímetros. Mas ia ter gente que ia gostar, né? 50 centímetros a mais, pensa. Você não pode nem aumentar nem diminuir. É verdade. Você não pode adiantar uma hora do dia nem atrasá-la. Não andeis solícitos, ociosos, pelo que há vez de comer, ou de beber, ou onde há vez de dormir. Olhai os lírios do campo. Não trabalham, não fiam, mas nem mesmo Salomão conseguiu vestir-se com tal beleza. Olhai as aves do céu, não planta, não colhe, mas Deus dá o alimento para elas. Você vale mais do que as flores, do que as aves. Romanos 8, 32. Aquele que nem seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de nós, não nos dará com ele também todas as coisas? Você não pode transformar um fio branco em preto. Você não pode adiantar uma hora do dia, ou parar o tempo, a não ser que Deus fale para você fazer como fez com Josué. Aí para. Mas aí não é você. William Branham teve aquela experiência dos esquilos. Não foi para ele se envaidecer, até porque ele nunca se envaideceu com isso. Foi para ele entender e nos ajudar a entender que a palavra falada é quando Deus fala para você falar. Amém. A palavra falada não é uma manivela, não é uma sugestão de púlpito. Irmãos, vamos falar a palavra falada, vai acontecer. Não. Palavra falada é aquela conversa nossa ali, o senhor contando daquela experiência lá em Jataí, que a chuva veio chegando, o povo no relento, a igreja trancada, o povo no relento, aí aquele homenzinho, valente, saudoso, pastor Juvenal, falou assim: irmãos, não vai chover enquanto não acabar o culto. Ele nem orou, irmãos. Ele não orou. O senhor contando aquilo, eu lembrei daquela experiência do irmão Branham da tenda na França. Vocês sabem o que eram as tendas, né? Às vezes tem gente que acha que tenda é igual essa tendinha que... Não, a tenda era uma tenda de circo mesmo. As tendas que o irmão Branham fazia culto eram tendas enormes, como dos grandes circos, para caber. Tinha arquibancada, aquela coisa toda, como se fosse um circo, que era a forma mais viável de caber muita gente. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Senhor, eu quero na tua vontade estar, pois meus caminhos estão
em tuas mãos. A minha escolha já fiz, e esta foi o teu querer. Por onde guiar os meus passos, Senhor, eu irei. Guia-me, usa-me, pois me entreguei em tuas mãos, meu Senhor. Cumpre em mim o teu querer, manifesta a tua vontade perfeita em meu ser. Minha alma deseja sempre estar nas mãos do Senhor. Meu coração sempre anela, mas do teu amor. Pois tudo que cumpriu em mim, a minha eleição confirmou. Sou um filho real, sou guiado pelas mãos do Senhor. Guia-me, usa-me, pois me entreguei em tuas mãos, meu Senhor. Cumpre em mim o teu querer, manifesta a tua vontade perfeita em meu ser. Guia-me, usa-me, pois me entreguei em tuas mãos, meu Senhor. Cumpre em mim o teu querer, manifesta a tua vontade perfeita em meu ser. Manifesta a tua vontade perfeita em meu ser.